tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira da Quaresma. E a Igreja nos lembra sempre, às sextas-feiras da Quaresma, a importância de meditarmos os passos da paixão do Senhor e ali reviver aquele acontecimento, o grande acontecimento de amor, o espetáculo do amor, onde Jesus demonstra o seu total amor a cada um de nós. Comecemos o nosso dia refletindo sobre este amor tão grande de um Deus para conosco. Como diz o salmista, Senhor, quem é o homem para dele cuidar tão bem assim? Deus que cuida de cada um de nós sem reserva. Acolhamos esse amor. Respire e sinta este amor se localizar e se expandir no teu coração. Coloque a mão no seu coração e sinta a tua respiração expandindo o teu coração, alargando o amor de Deus em tua vida. E enquanto respira e sente essa respiração no teu coração, alimenta a sensação de agradecimento, mas especialmente a sensação de alegria. Alegria porque tem um Deus que cuida de mim, porque tem um Deus que deu a sua vida por mim. E dar a vida por mim é um convite ao mesmo tempo para que eu gaste a minha vida por Deus. Gaste, portanto, a tua vida em Deus e faça com que a tua vida seja um óbolo de amor, uma oferenda de amor voltado para os céus. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é Mateus capítulo 9, versículos 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira coisa que o Evangelho nos faz concluir: Jesus não nos exime do jejum, ou seja, não nos libera do jejum. E vamos então detalhar que jejum se refere a Jesus. E aqui nós olhamos o texto de forma pedagógica em dois momentos. O primeiro momento é o relato dos discípulos de João, que perguntam para Jesus: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Que jejum se refere aos discípulos de João? É o jejum da antiga aliança. Um jejum onde se priorizava o martírio, o sofrimento, a dor. Um jejum que tinha como porta de entrada a externalização. As pessoas tinham de ver que eu estava jejuando. As pessoas precisavam ver que eu estava fazendo um sacrifício. Era um jejum pesado. Era um jejum que nos tirava o foco. Ou seja, o foco estava no martírio, no sofrimento e não na graça deste ato. Portanto, esse jejum é aquele que ontem, na quarta-feira de cinzas, Jesus condenava e dizia: não sejam como os hipócritas que externalizam, não tomam banho, mas mostram às pessoas que estão jejuando.
Jesus diz, pelo contrário, tome banho, lave o rosto, para que as pessoas não vejam que está jejuando. Portanto, esse jejum que se refere ao discípulo de João não condiz com o jejum compreendido por Jesus. E ainda, não podemos ler um acontecimento de agora com a ótica do passado. Jesus é o novo acontecimento. Não podemos lê-lo, acolhê-lo com a visão do passado, ou seja, com as práticas do passado. Nunca iremos compreender Jesus se olharmos Jesus simplesmente como a antiga aliança. É por isso, certamente, que os judeus não reconheceram Jesus, porque queriam acolher Jesus, reconhecê-lo com o histórico do passado. E não é possível. A segunda parte e última do texto, Jesus agora, na sua resposta, ele responde fazendo uma outra pergunta, como é típico dos judeus. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ao longo do Novo Testamento, Jesus sempre se coloca como noivo. E nós somos aqui, digamos, a noiva que ansiosamente busca ir ao encontro do noivo. Jesus aqui, ele se coloca como nessa condição de noivo, ou seja, como aquele que é a novidade, como aquele que é o esperado. Na cultura judaica, quem é esperado não é a noiva, como nós ocidentais. Quem é esperado é o noivo. Jesus se coloca como este noivo, aquele que é esperado. Nós não podemos reconhecer que o noivo chegou usando as metodologias do passado. É preciso que nos adaptemos aos tempos atuais, ao tempo de Jesus. E aí aqui Jesus vai dizer, sim, os meus discípulos irão jejuar, não agora, porque agora é tempo de festa, porque agora é tempo de saborear a presença do noivo, Jesus Cristo. Sim, também hoje, no século XXI que estamos, não podemos usar o jejum como usava o discípulo de João, como usava os judeus e fariseus. Ou seja, usar o jejum como fim. O jejum não é o fim. O jejum é um meio que nós usamos para melhorar nossa vida e para assim estarmos mais próximos a Deus. E se o jejum é um meio e não um fim, nós não podemos usar as estratégias do jejum que era usado no Antigo Testamento, como sofrimento, como sacrifício. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz Jesus. O que é o jejum na ótica de Jesus aqui desse texto? É que nós melhoremos a nossa visão, melhoremos a nossa sensibilidade em reconhecer que Deus está aqui. E para reconhecê-lo é preciso nos desarmar. Desarmar dos vícios, desarmar de tudo aquilo que me impede estar na presença do noivo. Me desarmar de tudo aquilo que me impede, que é um empecilho para estar na presença de Deus. Isto é jejum para Jesus. Por isso, amados irmãs e irmãs, reflitamos com Jesus. E aí ele termina dizendo, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Jesus aqui se recorda, faz memória da sua paixão, quando ele será tirado. Mas o jejum que nós iremos viver e praticar não é aquele dos judeus, mas é o novo, esse que eu acabei de dizer. O jejum é tudo aquilo que me impede de estar na presença de Deus, que me impede de ver Deus aqui e agora. Peçamos neste dia ao nosso bom Deus que nos dê a sensibilidade para reconhecê-lo e para acolhê-lo junto de nós. E assim viver intensamente esta graça de estar na presença do noivo festivamente, acolhendo e vivenciando tudo aquilo que a sua presença nos proporciona. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. O
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.